Pronto. Bom, pessoal, a qualquer momento vocês podem falar comigo, tanto pelo chat quanto podem ligar o microfone normalmente, tá? E conversar comigo. Até porque, como eu disse a vocês, embora eu esteja gravando em segundo plano, mas eu só estou gravando a tela do slide e a minha voz. Então, vocês poderão falar que vocês não serão escutados em gravações, tá certo? E assim, para o conteúdo da nossa prova, a gente vai trabalhar Filonélida e Filoartrópoda, dois dos últimos conteúdos que a gente contemplou em sala de aula. E aí, sobre o Filonélida, a gente tem que mencionar que temos organismos como minhocas, sanguessugas e poliquetas. O nome do filo Anélida vem de Anelus, que significa anel no latim, e faz referência a essa característica distintiva dos animais, que é o corpo segmentado, ou seja, ele formado por unidades conhecidas como anéis, tá? Então, esses segmentos corporais em forma de anel dão esse nome ao filo Anélida. E a gente vai ter eles em ambiente terrestre, em ambiente aquático, tá? Desde solo úmido até os oceanos de fato. E uma variedade de espécies enorme, cerca de 17 mil espécies registradas hoje, que contemplam uma grande biodiversidade. E sobre os seus hábitos e seus habitats, a gente reforça que eu posso encontrar eles tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos. Em ambientes terrestres você vai encontrar muito em solos úmidos, em florestas, principalmente as minhocas, por exemplo. E em ambientes aquáticos a gente tem principalmente poliquetas, sendo encontrados desde água doce até água salobra, tá? Então a gente vai ter ambientes como mares, rios, lagos e por aí vai, tá certo? Seja bem-vinda, Maria Clara. Bom, então, como eu estava mencionando aqui, existe uma infinidade de ambientes que a gente pode encontrar esses organismos. E em relação aos seus hábitos, tem alguns deles que são escavadores, tá? Como é o caso das minhocas. Tem alguns que são nadadores livres ou ainda aqueles que ficam presos em substrato. Então, tem alguns que são de vida séssil mesmo. Fora isso, eles vão ajudar no processo de decomposição da matéria, na ciclagem de nutrientes, na manutenção da saúde dos ecossistemas, fora ainda aqueles que atuam como ectoparasitas, como é o caso das sanguessugas, que vão se alimentar dos organismos que elas vão utilizar como hospedeiros, tá? Bom, então, diante de um geral de onde a gente encontra, quais são os hábitos e tal, a gente precisa destacar a importância ecológica. A maior parte dos oligoquetos que nós encontramos no filo artrópoda são decompositores. Então eles vão fazer o que? Eles vão consumir matéria orgânica em decomposição, ou seja, eles vão consumir aquilo que tiver ali, folhas, restos de animais, certo? E vão devolver essa matéria sob a forma de humus ao solo. E a gente contemplou isso na questão aberta da bimestral, onde através do consumo do humus torna-se possível revitalizar solos, nutrir realmente os solos que esses organismos estiverem. Então é importante a gente destacar que uma parte dos anelídeos irá atuar como decompositora, mas também fornecerá ao próprio solo os nutrientes, garantindo aí uma revitalização do solo e permitindo um plantio mais efetivo, tá? Então isso também é uma possibilidade. Fora isso, é importante a gente destacar que os anelídeos também podem ser indicadores ambientais, então eles podem revelar se a água ou o solo tem uma qualidade. Eles também são tidos como fonte de alimentos para outros organismos.
influenciando na estrutura do solo, na produtividade, na sustentabilidade dos ecossistemas e por aí vai, tá? Então a gente tem uma série de argumentos para defini-los como importantes. E aí chegamos nas características gerais desses organismos. E a gente destaca já duas de cara que são importantíssimas e a gente vira e mexe menciona. Sempre que a gente inicia um filo, a gente conversa sobre essas características, que são, primeiro, a presença de tecidos verdadeiros, ou seja, esses organismos são eumetazoários, e segundo, que esses organismos apresentam também 3 folhetos embrionários, portanto, eles são conhecidos como seres triblásticos. Eles vão ter ectoderma, mesoderma e endoderma, tá certo? E isso vai permitir a formação de inúmeros tecidos posteriormente, né, e órgãos. Então, a gente só vai conseguir formar musculatura nesses animais, por quê? Porque existe a mesoderma, tá bom? Então, sim, eles têm musculatura, sim, eles têm sistema nervoso um pouquinho mais desenvolvido que outros animais, porque vão ter ali a formação de um folheto inicial que vai permitir a formação desse sistema nervoso, e por aí vai. Então, a gente destaca a princípio que eles são eumetazoários e triblásticos. Além disso, eles são protostomados, o que significa que dizer que eles formam primeiro a boca e posteriormente formam o ânus. Então, durante o desenvolvimento embrionário deles, eles vão formar primeiro a boca, garantem a formação da boca, posteriormente formará o ânus, até porque o tubo digestório é completo, e isso a gente vai ver a seguir, tá certo? Então, é importante destacar que eles têm o tubo digestório completo, constituído por boca e ânus, e que esse tubo digestório ele terá a sua formação iniciada pela boca, portanto, protostomados. Bom, Gabriel, qual é o grupo de organismos que vai apresentar o desenvolvimento do ânus primeiro? Deuterostomados, tá certo? Quais são os exemplos de deuterostomados? Eu quero até que vocês anotem isso aí, que essa informação é importante, tá? Se eu te perguntar assim, quais são os exemplos de deuterostomados? Aí você vai me dizer o quê? São exemplos de deuterostomados os equinodermos, tá? Os equinodermos e os cordados, tá certo? Equinodermos e cordados. E de protostomados, a gente tem plateumintos, nemátodos, moluscos, artrópodes, anelídeos e prio. Acabou. Esses aí. Então eu vou repetir, vejam. Quais são os exemplos de deuterostomados? Os equinodermos e os cordados. Quais são os exemplos de protostomados? Plateumintos, nemátodos, moluscos, anelídeos e artrópodes, tá? Lembrando, a gente vai ver sobre o celoma, e a mesma proposta de divisão para protostomado e deuterostomado também serve para celoma. Então, todos esses animais que eu citei são celomados, mas os dois primeiros, o equinodermo e o cordado, eles são enterocelomados. E os demais, plateumintos, nemátodos, moluscos, anelídeos e artrópodes, são o que nós chamamos de esquizocelomados, tá? Não esqueçam disso, isso é muito importante. E aí nós temos a simetria. A simetria deles será bilateral, o que significa dizer que com um corte que perpasse pelo eixo central do organismo, eu consigo dividir ele em duas metades, esquerda e direita, que são bem parecidas uma com a outra, tá certo?
Bom, e aí mais uma vez mencionando o celoma, tá? O celoma, como eu disse a vocês, ele pode ser dado por esquizogênese ou ainda enterocelia, tá? Quando o animal é esquizocelomado, significa dizer que o celoma formou-se a partir da mesoderme situado na lateral do blastóporo. Isso a gente já conversou a respeito. Em outras palavras, é como se eu dissesse o seguinte, ó. Eu vou fazer uma representação aqui rapidinha, só para vocês entenderem o que eu estou falando, para não parecer que eu estou falando grego. Imagina assim, ó, durante a formação embrionária, o bicho fica mais ou menos assim, ó. Tá triste esse aqui, mas tudo bem. Era para ser uma coisa parecida com uma ferradurazinha, certo? Então imagina assim, ó. Se porventura o animal formar o celoma a partir do tecido que está ou aqui na entrada dessa cavidade aqui, ó, certo? Nesses dois pontos que eu circulei, então ele é esquizocelomado. Se ele for formado aqui no topo dessa cavidade, a gente chama ele de enterocelomado. Vamos lá, quais são os exemplos de animais conhecidos como enterocelomados? Os equinodermos e os cordados. Quais são os exemplos de esquizocelomados? Plateumintos, nemátodos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Ok? E aí o interessante desses animais, dos anelídeos de modo geral, é que o celoma vai funcionar como uma espécie de esqueleto. Por quê? Porque ele vai formar uma região interna vazia, uma cavidade vazia, e como eu não tenho com o que preencher, eu coloco água, uma espécie de água, um líquido. E esse líquido vai dar forma ao organismo, por isso que ele tem esse formato tubular, cilíndrico, parece com aquelas bexigas de festa que o pessoal faz bichos, né? Imagina uma daquelas cheia de água. Então a gente tem um esqueleto hidrostático e isso ajuda na definição de forma, na locomoção e por aí vai, tá certo? E aí nós temos outra característica que vale a pena ser mencionada, que é a metameria, que inclusive dá o nome desse grupo, né, desse filo. A metameria é a divisão corporal em segmentos, tá? E a gente mencionou logo no começo da aula que os segmentos que formam os anelídeos têm forma de anel. Portanto, esses vários anéis que a gente observa formando o corpo desse animal são unidades que constituem o seu organismo por completo. E, portanto, esses anéis dão flexibilidade, mobilidade e permitem a adaptação desses anelídeos em quaisquer que sejam os ambientes que ele atue. E esses segmentos têm o seu papel, têm a sua importância e dão ao grupo de anelídeos o termo metameria como sendo a definição de que seus corpos são divididos em unidades, em segmentos, tá certo? E a partir daí a gente tem a sétima característica, que é a organização corporal. Primeiro, vamos pensar o seguinte: eles têm musculatura, como a gente mencionou. Essa musculatura é formada por músculos longitudinais, ou seja, de uma ponta à outra do bicho, tá? Dessa minhoquinha, dessa sanguessuga, desse poliqueta. Então, de uma ponta a outra,
um músculo longitudinal, mas também teremos músculos circulares, que vão permitir a movimentação mais efetiva desses organismos. Fora isso, a gente tem que mencionar também a presença de um revestimento, como uma espécie de pele, e esse revestimento a gente chama de cutícula, tá? Uma cutícula protetora, que é um revestimento externo, fino e úmido, que vai garantir a proteção das estruturas internas desse animal. E na sua superfície pode ou não haver cerdas, também chamadas de setas. São pequenas estruturas pontiagudas que serão formadas principalmente por proteínas e vão ajudar a fixar o corpo desse animal no substrato que ele fizer parte. Então, por exemplo, a minhoquinha, ela, embora tenha uma mobilidade interessante, são as cerdas que travam ela para ela não deslizar na terra enquanto ela tenta se locomover. Então é assim que ela consegue cravar num local e se projetar para frente, se locomover sem deslizar para trás, mesmo tendo um corpo tão molenga, e mesmo tendo essa ausência de unidades de locomoção como pernas ou membros de um modo geral, tá certo? E aí as cerdas fixam esses organismos no substrato, permitindo sua ancoragem e ainda auxiliam aí no processo de locomoção, tá? Bom, mencionadas as estruturas da organização corporal, a gente passa a entender um pouquinho mais sobre a sua fisiologia. E é importante destacar que eles têm um tubo digestório completo, algo que a gente já mencionou. Eles têm a formação do tubo digestório dada desde a boca até o ânus. E geralmente, quais são as unidades que constituem esse tubo digestório? A boca, a faringe, o papo, a moela, o intestino e o ânus, tá certo? Então, essas são as unidades que constituem o tubo digestório desses organismos. Já a sua respiração, ela pode ser dada por duas formas. Ou ela é cutânea, pela pele, pela superfície da cutícula, ou por brânquias. Essas brânquias podem ainda construir uma estrutura mais complexa chamada parapódio, tá? Então, em animais terrestres, a respiração é cutânea, majoritariamente cutânea. E em ambientes aquáticos, os animais que estão nesse filo têm respiração branquial especializada ou ainda por parapódios, tá? E aí os parapódios vão ficar parecendo um pouquinho, né? Parecendo, se assemelhando a patinhas. Por isso, muitas pessoas acabam confundindo os poliquetos com artrópodes do grupo dos quilópodes ou diplópodes, tá certo? Bom, a troca de gases, oxigênio e gás carbônico, ocorre através da superfície da pele, e isso faz com que o sangue receba o oxigênio e conduza esse oxigênio através do seu sistema circulatório, que é o que a gente vai mencionar agora. O sistema circulatório deles é fechado, ele circula através de vasos sanguíneos num fluxo unidirecional. Então o coração bombeia, na verdade não é o coração, são os corações, que são corações laterais ou ainda corações circulares, que vão estar ali envolvendo o tubo digestório, como vocês podem ver na imagem. Esses corações vão bombear o sangue primeiro através do vaso dorsal, ou seja, a parte das costas, tá? A parte de trás dele. Esse sangue vai passar pelo vaso dorsal, estando rico em oxigênio. E ele vai
para o coração. Do coração, ele é bombeado para trás através do vaso ventral. E aí, com isso, eu consigo transportar o sangue, coletar oxigênio, dar a volta no sistema circulatório, retornando pelo vaso dorsal, chegando lá nos corações laterais. E isso torna-se um ciclo. Esse ciclo dá a característica do sistema circulatório fechado, porque ele inicia no coração, ele parte do coração, circula pelo corpo todo e volta ao coração por um movimento único. Ele não vai e volta. Ele vai e continua indo até que ele chega no coração por outro local. Mas ele parte novamente, circula o corpo e volta para aquele local inicial. Então a gente chama isso de sistema circulatório fechado, tá certo? Já o sistema nervoso deles é formado por um par de gânglios cerebrais situados na região anterior, ou seja, na cabeça deles mesmo. E esses gânglios se prolongam através de nervos que se estendem pelo corpo desse indivíduo, e cada segmento, cada anel que constitui o seu organismo vai apresentar gânglios ventrais, ou seja, gânglios que vão ficar situados na parte da frente, né, do ventre do indivíduo, e vão se ramificar através de pequenos nervos que vão se conectar com a musculatura e garantir a movimentação, tá certo? Como vocês podem ver aí na imagem. Por fim, o sistema excretor, ele vai ser dado por unidades chamadas de metanefrídeos. Esses metanefrídeos vão se conectar com poros, a gente chama de nefridioporo, que é um poro excretor, que fica situado na porção externa do corpo desses indivíduos. Então o metanefrídeo é apresentado em pares a cada segmento, e esses pares vão eliminar os seus resíduos nitrogenados e, como eu disse a vocês, podendo também liberar o humus, que é uma substância altamente enriquecedora do solo. Ela tem muitos nutrientes, ela é um composto nitrogenado, o humus é um composto nitrogenado, e isso dá aos vegetais que são plantados naquele solo que contém o humus muito nitrogênio. E o nitrogênio é essencial para a produção de aminoácidos, certo? Por isso a importância desse humus e desses organismos para o ambiente. Bom, aí saímos das características e vamos para a reprodução, que muitas vezes é dioica, ou seja, tem alguns indivíduos que são de sexo separado, né, e bem estabelecido, sexo masculino e sexo feminino. Geralmente não tem dimorfismo sexual, então não dá para reconhecer tão facilmente quem é a fêmea e quem é o macho. Mas outras espécies são até mesmo monóicas ou hermafroditas, e aí pode haver não a autofecundação, mas fecundação cruzada. Então, em alguns casos ocorre a reprodução com fertilização externa ou interna. Então tem alguns que eliminam seus gametas e ocorre a fecundação fora do corpo deles, fecundação externa, ou ainda ocorrer a fecundação dentro do organismo da fêmea ou daquele que está atuando como fêmea. E no caso por exemplo, dos oligoquetos, das minhocas, nós temos o cruzamento a reprodução cruzada, onde os dois indivíduos que entram no processo de reprodução eliminam tanto os espermatozoides
para fecundar o outro, quanto recebem os espermatozoides para se fecundarem. Então a gente tem ali, ó, duas minhoquinhas. Elas se entrelaçam e a gente tem ali, ó, testículos e ovários no mesmo indivíduo. Ou seja, eles são hermafroditas, eles são monóicos, tá? E percebam que ele vai ter a minhoquinha vai ter a sua parceira de reprodução, e lá atrás, ó, tem um espermioduto. Esse espermioduto vai liberar os espermatozoides. E através do deslizamento deles, os espermatozoides vão entrar no clítero do outro, no ovário do outro, e vão fecundar o óvulo. Consequentemente, aquela minhoquinha vai sair buchuda, tá? Vai engravidar. E da mesma forma, aquela que a gente acaba de mencionar também vai liberar os seus espermatozoides e fecundar a outra. Isso fica bem mais fácil de entender nesses dois esquemas aqui, ó. Então a gente vê duas minhoquinhas que deslizam uma sobre a outra, e quem transporta esses espermatozoides é uma unidade, um casulo desenvolvido a partir de uma estrutura chamada clítelo, certo? E aí o clítelo vai ser importante para esse processo reprodutivo. Mas como a gente mencionou, a gente mencionou em sala de aula, existem anelídeos que têm o clítelo e existem anelídeos que não têm. Os que têm o clítelo são chamados de anelídeos da classificação clitelata, tá? E aí eles terão o clítelo. E muitas vezes a sua reprodução, inclusive, será com desenvolvimento externo, tá? E aí fora do organismo. Bom, destacando a reprodução, a gente segue agora para a classificação, que se dá em três grupos: a classe poliqueta, a classe oligoqueta e a classe irudínea. Na classe poliqueta nós temos organismos marinhos que têm muitas cerdas, por isso o nome poliqueta ou policaeta. Caeta vem de cerda, poli vem de muitas, então tem muitas cerdas, e vão apresentar vários apêndices locomotores, que são denominados assim por permitir a locomoção, né, permitir a movimentação desses indivíduos. E aí, lembrem-se, por serem animais marinhos, eles vão apresentar estruturas conhecidas como parapódios, que são o que? São unidades que irão conceder a possibilidade de respiração embaixo d'água. A gente mencionou anteriormente, tá? É uma respiração pautada em brânquias que vão se aglomerar formando o parapódio, uma estrutura especializada. E aí nós vamos ter nesse grupo predadores, filtradores e detritívoros. Já na classe oligoqueta, oligo significa poucas, então poucas cerdas, poucas estruturas que a gente viu que atuam com ancoragem. E essas cerdas vão mais ter esse papel de movimentação no solo, como a gente viu. O exemplo mais comum desse grupo são as minhocas, que tem tanto de água doce, são aquelas utilizadas para pescaria, como minhocas terrestres, e temos também essa importância biológica delas para o solo, para o enriquecimento do solo. Enquanto na classe irudínea nós temos os irudíneos ou sanguessugas, que são do grupo Acaeta, né, que não tem cerdas, e esse grupo aqui dos irudíneos vai ter um hábito alimentar que nós chamamos de hematofagia, ou seja, eles consomem sangue. Então é muito comum as sanguessugas cravarem pequenos dentículos formados por não sei se é agora o nome da substância. São dentículos de... esqueci. Enfim, daqui a pouco eu lembro. De cartilagem. Não.
Não, eu vou lembrar depois. E aí eles cravam esses dentículos, conseguem perfurar a pele do indivíduo, injetando substâncias anticoagulantes que vão atuar inclusive como anestésicos, consumir o sangue e posteriormente se desprender daquele organismo e manter vida livre até encontrar outro hospedeiro para ser parasita, um ectoparasito, tá certo? Bom, e aí a gente encerra a parte de anelídeos. Lembrem-se, tá? Os comentários essenciais e milagrosos agora. Lembrem-se, de anelídeos, vocês vão precisar saber que, primeiro, esses organismos são divididos em três grandes grupos. Os hirudíneos, que não possuem cerdas, os oligoquetos, que possuem poucas cerdas, e os poliquetos, que possuem muitas cerdas. Tá certo? Então, imagine o seguinte: se eu disser que uma minhoquinha ela tem o seu corpo dividido em anéis, aí você já saca. Então ela é um anelídeo. E essa minhoquinha tem poucas cerdas na sua organização corporal. Então, como é que eu vou classificar? Eu vou classificar ela em hirudíneo, poliqueto, oligoqueto. Oligo significa pouco. Pouco o quê? Poucas cerdas. Então eu vou considerar aquela minhoquinha como uma oligoqueta. Agora, por quê? Mediante a presença de poucas cerdas. Tá certo? Se eu disser assim, eu vou classificar uma sanguessuga, certo? E aí no texto diz, eu tenho um organismo que não tem cerdas. Poxa, se não tem cerdas, então ele não é oligoqueto, ele não é poliqueto, ele é hirudíneo. Por que ele é hirudíneo? Porque não possui cerdas, tá? Uma coisa interessante é você saber as características dos anelídeos. Então, para descrever um anelídeo, você tem que mencionar características anatômicas e fisiológicas. Exemplo, o sistema digestório completo, a respiração podendo ser por respiração cutânea ou por brânquias, né? Formando ainda parapódios, a excreção por metanefrídeos, o sistema circulatório fechado, formado por um conjunto de corações laterais com vaso dorsal e ventral. Precisa mencionar que o sistema nervoso apresenta gânglios cerebroides, de onde parte cordão nervoso com gânglios ventrais em cada segmento, em cada anel, tá certo? Então, assim, eu estou citando algumas características que você poderia recorrer para descrever o porquê de um determinado organismo ser considerado anelídeo. O que o anelídeo tem que ter? Ele tem que ter essas características que eu mencionei aqui, tá certo? Fechado? Deu para entender? Eu acho que eu acabei voltando. Ah, não. Desculpa. É que eu não atualizei aqui, ó. Tá com filanélida, mas é filoartrópoda. Foi mal. Pessoas, alguém tem alguma dúvida sobre o anélida? E aí? Dúvidas, indagações, exclamações, interrogações? Ou posso partir para o artrópoda? Até então não, né? Beleza. Acontece, Yasmin. Acontece. Sei que é verdade. Então eu vou seguir para os artrópodes, tá? Beleza. Vamos lá. Pessoas, no filartrópoda,
artron significa articulação e podos significa pés. Portanto, os artrópodes são aqueles que têm os pés articulados. Exemplos: insetos, aranhas, crustáceos e outros. Pra vocês terem uma ideia, tem mais de 1 milhão de espécies conhecidas só no filo artrópoda. Lembrando, ali está errado no slide, viu? É artrópoda. Tá como anélida, mas é artrópoda. E todos eles vão apresentar um exoesqueleto segmentado e apêndices articulados, que são justamente esses pés articulados que a gente mencionou. A biodiversidade deles é enorme. Eles vão desde agentes polinizadores até decompositores e ainda por cima predadores, tá certo? Em relação ao seu habitat, eu vou encontrar eles tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. Então vocês vão ver em alguns artrópodes desde regiões polares, né, região extremamente fria, até regiões tropicais de extremo calor. Vocês vão encontrar, por exemplo, insetos em inúmeros ecossistemas terrestres, como prados, florestas, desertos, pântanos, tá? Aranhas mesmo você vai encontrar em regiões mais secas, crustáceos com certeza em ambiente aquático, tá? Oceanos, rios, lagos e por aí vai. Em relação aos seus hábitos, vocês vão encontrar tanto predadores ativos, aqueles que caçam mesmo, que predam, que comem outros organismos, como outros que são herbívoros, outros que são decompositores, tá? Vão consumir matéria orgânica no meio e eliminar substâncias que vão nutrir o solo, semelhante ao que os anelídeos faziam, tá? Não chega a ser um humus, mas acaba sendo interessante. Vale salientar também que nós temos aí uma variedade de espécies com hábitos assim, muito também diversos, mas que acaba dando essa noção de sucesso evolutivo. E qual é a característica que dá esse sucesso reprodutivo aos artrópodes? Tá? O que caracteriza esse sucesso reprodutivo? Principalmente a sua capacidade reprodutiva, que a gente vai mencionar mais para frente, a sua diversidade e a sua capacidade de sobreviver nesses múltiplos ambientes com hábitos diferentes. Então, essa relação dos artrópodes com o ambiente e os seus hábitos nesses ambientes revelam o sucesso evolutivo desse filo do reino animal, tá certo? Bom, eles são eumetazoários, portanto têm tecidos verdadeiros e são triblásticos, apresentando as 3 camadas germinativas ou os 3 folhetos embrionários. Além disso, eles são protostomados, têm o seu tubo digestório iniciado pela boca durante o processo de formação e posteriormente dando origem ao ânus, e apresentam também simetria bilateral, sendo divididos em 2 porções esquerda e direita, que são praticamente idênticas uma à outra. Além disso, esses animais são celomados, mas são esquizocelomados. Eu não vou me ater a esses detalhes, porque a gente já conversou quando falamos de anelídeos, e vocês estão vendo que praticamente não mudou nada até agora. Tá? A gente vem seguindo até a característica número 5, tendo as mesmas informações que tínhamos no grupo anterior. Mas aqui a metameria é um pouquinho diferente. Veja, a diferença começa aqui. Então, se eu pedisse a vocês, relacione quais são as características em comum entre anelídeos e artrópodes, aí você me diria o quê? Eles são eumetazoários, são triblásticos, são protostomados, são celomados, têm simetria bilateral, mas a metameria é diferente. Por quê? Porque a metameria é a formação do corpo a partir de segmentos. Nos anelídeos, esses segmentos eram anéis. Aqui, esses segmentos vão ser chamados de metâmeros.
E esses metâmeros vão se agrupar para formar tagmas. Esses metâmeros vêm sempre acompanhados de apêndices articulados. E a gente percebe melhor o que eu estou falando aqui, ó. Vejam, olha aquele bichinho que está ali representado. O corpo dele é formado por segmentos, parecido com o que a gente viu lá com os anelídeos, né? O corpo segmentado em anéis. Aqui a gente tem segmentos. Só que esses segmentos, eles se agrupam e formam unidades. E a gente vê ali, ó, cabeça, tórax e abdômen. Como eles se agruparam, olha o que o slide diz. Esses metâmeros podem ser agrupados em unidades funcionais chamadas tagmas. Então eu agrupo os metâmeros formando tagmas. Isso ajuda na especialização. E aí vê que massa, mais uma vez, o porquê do sucesso evolutivo desses organismos. Minha gente, eu consigo agrupar os segmentos corporais para formar unidades especializadas naquilo que aquele organismo precisa fazer. Então, se ele será um predador, então ele será um artrópode, um aracnídeo predador, então eu vou agrupando esses metâmeros para formar tagmas especializados na predação, certo? Por isso que o abdômen de escorpiões, por exemplo, se prolonga e forma cauda com o inoculador de peçonha, né? de veneno, ou ainda aquele ícera mesmo, que ele vai utilizar para ferroar, para matar a presa. Então eu vou formando estruturas especializadas naquilo que é hábito daquele animal, tá certo? Isso é incrível. Fora isso, nós temos outra grande característica evolutiva, que é a presença de um exoesqueleto. Não é mais uma cutícula, não é um revestimento fininho que vai permitir a troca de gases com o meio. Não, é uma carapaça dura formada a partir de uma substância chamada de quitina. A quitina é um açúcar estrutural altamente complexo e rígido. Ele dá rigidez, ele dá densidade ao exoesqueleto e ele garante que a superfície corporal desses animais estará bem protegida. E aí vejam, percebam o seguinte: junto do exoesqueleto, a gente já vai ter a musculatura conectada. Conectada a quê? Aos apêndices. Os apêndices articulados que vão formar os pés articulados, as patinhas, tá certo? Então, a musculatura estará intimamente ligada ao exoesqueleto deles, tá bom? E esse exoesqueleto pode, inclusive, ser trocado através de um processo que nós chamamos de muda, onde o artrópode quebra o seu exoesqueleto, ele sai da sua carapaça e ele tem picos de crescimento para garantir que irão se desenvolver rapidamente e de forma eficaz para garantir a sua mudança corporal de acordo com a necessidade, de acordo com o seu estágio de vida e por aí vai. Então ele consegue quebrar aquela carapaça, sair dentro dela e crescer. Mas quando ele está dentro da carapaça, ele consome bem muito alimento para guardar uma reserva de nutrientes para chegar ao ponto de sofrer a ecdise, sofrer a muda, tá? O processo de crescimento pautado na saída dele dessa carapaça, desse exoesqueleto. E aí vejam, os demais animais eles crescem bem muito, depois vão diminuindo o seu nível de crescimento conforme o tempo vai passando. Então o grau de crescimento vai diminuindo, vai estagnando, conforme vocês veem naquele tracejado verde. Já os artrópodes eles têm booms de crescimento. Então ele cresce, estagna, fica ali durante um tempo naquele mesmo tamanho, que é o momento onde ele tem o exoesqueleto rígido,
recobrindo seu corpo. Quebra o exoesqueleto, então começa a muda. Ele cresce bastante, o crescimento rápido, e tem a parada do crescimento quando ele novamente produz o seu exoesqueleto. E aí, mais uma vez, nós entramos nas características que referem-se ao tubo digestório, tá? A fisiologia, perdão. E aí nós temos o tubo digestório completo, formado por boca e ânus. E aqui nós temos algumas glândulas anexas já. Exemplo, as salivares. Então, muitos desses animais terão glândula salivar, tá? E ligado à boca teremos um aparelho bucal, que inclusive eu acredito que eu não coloquei aqui nesse slide, mas é importante vocês saberem, tá? O aparelho bucal dos artrópodes, ele pode ser de múltiplos tipos. Por exemplo, existem artrópodes, mais especificamente os insetos, né, com mandíbulas. Essas mandíbulas mastigam o alimento. Então a gente diz que eles são especializados em triturar alimentos, como folhas, sementes, por aí vai. E aí até mesmo outros artrópodes, tá? Outros animais. Então esse aparelho bucal é aparelho bucal mastigador. Lembrando, não vai estar no slide, mas é uma informação que eu estou fornecendo aqui para vocês. Então é um aparelho bucal mastigador. Existem outros que vão ter uma unidade semelhante a uma língua enroladinha, que vai servir principalmente para tomar néctar, para tomar néctar de flores. E aí esses que são para sugar, que tem uma probóscide para sugar, eles são conhecidos como animais de aparelho bucal sugador. Já tem outros que têm uma língua longa, enroladinha, como é o caso da borboleta, que vai ter um aparelho bucal do tipo lambedor, tá certo? E a gente ainda vai ter um outro tipo de artrópode que terá um aparelho bucal picador e sugador, que é o caso da muriçoca, né? Que vai perfurar a superfície corporal do indivíduo para tomar o sangue, tá certo? E aí, alinhado a todas essas estruturas que a gente mencionou, nós vamos ter essa organização do tubo digestório em papo, em estômago, em intestino e reto e ânus, tá certo? Reto e ânus. Então, essa vai ser a estruturação do tubo digestório. Enquanto a respiração, ela poderá ser de 3 tipos. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? A respiração ela pode ser traqueal, branquial ou ainda fitotraqueal ou filotraqueal. Quando ela é traqueal, é por traqueias, tá? Quando ela é por brânquias, branquial por brânquias. Mas quando ela é filotraqueal, ela tem, eu até botei ali o desenho dessa vez, ó, ela tem um formatozinho de folhas, certo? É ondulada. Então, a gente chama ela de filotraqueal justamente por isso, o fitotraqueal justamente por isso, porque ela tem um formato de ramificações em folhas. E isso permite uma melhor captação do oxigênio, tá certo? Bom, já o sistema circulatório é aberto. E aí a gente também conhece o sistema circulatório deles como hemocele. O que circula não é necessariamente sangue, é uma substância chamada de hemolinfa. O coração bombeia a hemolinfa através de artérias que chegam aos tecidos, que aqui são representados por lacunas, e irrigam esses tecidos, posteriormente retornando ao coração pela mesma via, e por isso aberto o sistema, certo? Então ele banha diretamente os órgãos e tecidos
e posteriormente retorna ao coração para ser bombeado novamente. E é interessante a gente mencionar que o coração será tubular e ficará no dorso desses indivíduos, bombeando o sangue através de um vaso dorsal que vai se ramificar e irrigar diretamente os tecidos, tá bom? Já o sistema nervoso ele é constituído por gânglio cerebral, situado também na região posterior, né? Então a gente vai ter um gânglio cerebral situado na região cefálica, e desse gânglio cerebral parte um cordão nervoso ventral. Então a gente tem um cordão nervoso que passa pelo ventre e se ramifica, tá? Se ramifica, conectando-se à musculatura, conectando-se a estruturas sensoriais. Então a gente vai ter, vai ter visão, vai ter audição, leve audição, na verdade, porque é mais percebido pela detecção das ondas sonoras, é mais um tato mesmo, não necessariamente uma audição desenvolvidíssima. Mas a gente vai ter sensibilidade à luz, ao som, ao odor, ao tato, tá certo? Então a gente vai ter estruturas mais específicas que vão conseguir captar as condições do meio para um melhor desenvolvimento desse organismo. Já o seu sistema excretor ele é formado ou por túbulos de Malpighi ou por glândulas, que podem ser divididas em glândulas coxais e glândulas antenais. Percebam o seguinte: toda vez que o artrópode for terrestre, então insetos, quilópodes e diplópodes, ele terá os túbulos de Malpighi. No caso das glândulas, vai depender. Por quê? Vejam. As glândulas antenais você vai encontrar principalmente em organismos aquáticos. As glândulas coxais você vai encontrar em aracnídeos. Mas existe o túbulo de Malpighi também em um deles. Em qual? Isso a gente vê já quando a gente começar a analisar o quadro. A reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada, e aí ter um dimorfismo sexual, porque a gente vai ter fêmeas e machos diferentes uns dos outros, e ela pode ser por uma formação de organismos semelhantes ao seu original, pode ser ainda por partenogênese, pode ser ainda por ovoposição. Só que o desenvolvimento ele vai variar de acordo com a espécie. Por exemplo, existem organismos que são ametábolos. Esses ametábolos eles não sofrem o processo que nós chamamos de metamorfose. Então eles nascem de um jeito e eles vão se desenvolvendo só crescendo. Já os hemimetábolos eles vão sofrendo leves mudanças corporais, e isso vai permitindo o desenvolvimento de uma estrutura ou outra até a sua fase adulta. Por exemplo, o gafanhoto mesmo, ele em seu estágio inicial de vida não tem asas, mas na sua forma adulta passa a ter. Já os holometábolos, eles passam por uma transformação assim absurda e incrível, onde eles têm uma forma larval, uma forma pulpar e uma forma adulta. A forma larval é uma forma completamente diferente, uma lagartinha, uma larva, mas essa larva vai se tornar uma pupa, vai sofrer a metamorfose e se tornar um artrópode completamente diferente. E aí a gente chega na classificação que se define em um quadro que eu trago aqui para vocês. Agora eu quero corrigir esse quadro. No exemplo de diplópode está ali tatu-bola. O tatu-bola é um nome dado, certo? É um dos nomes dados ao que a gente chama de embuá, certo? Eu não gosto desse termo porque
Ah, mas vê, tu fosse me stalkear no Twitter. Poxa, sou um fofo no Twitter. Mas quase nunca apareço por lá. É triste. Mas às vezes eu passo por lá. Enfim. é, e aí vejam. O termo tatu bola é dado a um emboá em outras regiões aqui do país. Então eu só quero deixar ali o registro, tá? É um emboá ali no lugar do tatu bola. Vamos para as características. Número de pernas. Os insetos têm 6, são 3 pares. Os aracnídeos têm 8, são 4 pares. Os crustáceos terão um número variável. Entretanto, geralmente eles são decápodes. Então eles têm 10 patinhas, tá? Quilópodes, eles vão variar de 30 a 354 patas. Mas é interessante, mais interessante você lembrar o seguinte, que eles têm um par de patas por segmento corporal, por metâmero, tá? Enquanto os diplópodes têm dois por metâmero, dois pares de patas por metâmero, por segmento corporal. E aí eles vão variar de 30 a 400. O número de tagmas, ou a divisão corporal. Os insetos têm cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos têm cefalotórax e abdômen. Os crustáceos têm cefalotórax e abdômen, enquanto os quilópodes e diplópodes eles têm cabeça e tronco. O quilópode só tem a cabeça e o tronco dado por segmentos, cabeça e segmentos. O diplópode ele vai ter uma cabeça, ele vai ter um tórax, um pequeno tórax, e vai ter os segmentos em seguida, tá? Antenas. Os insetos têm um par, tá? Os aracnídeos geralmente não têm, podendo ter pedipalpos, que não são antenas, mas são estruturas sensoriais. Os crustáceos vão variar, geralmente um par, dois. Quilópodes geralmente não tem, mas pode apresentar um par. E os diplópodes geralmente não tem, mas pode apresentar um ou dois. Em alguns casos específicos. Asas. Asas eu não vou citar não, porque realmente não é interessante, nem olhos. Hábitat a gente já falou. Respiração. Agora, respiração e excreção é muito importante a gente falar, tá? Por exemplo, a respiração dos insetos, dos quilópodes e dos diplópodes, é traqueal. A respiração dos aracnídeos é filotraqueal. E dos crustáceos será branquial. Pessoal, rapidão, meu notebook tá já descarregando. Deixa eu pegar aqui um carregador. Rapidão. A gente vai continuando. E um outro ponto que não está nesse quadro, mas é indispensável da gente citar, é a excreção. Que no caso dos artrópodes, a gente mencionou, né, que ela é dividida em túbulos de Malpighi por glândulas coxais e glândulas antenais. E aí, quando a gente faz uma análise do quadro comparativo de artrópodes, principalmente o que eu deixei no caderno de vocês, acho que ele está melhor do que esse aqui. Eu peguei esse aqui rapidão, de última hora, e ele não está tão legal quanto o que a gente construiu em sala. Então, em relação ao quadro, eu aconselho usar o que a gente construiu em sala. E aí, quem tem excreção por túbulos de Malpighi? Todos os terrestres. Professor, incluindo os aracnídeos? Sim, incluindo os aracnídeos. Mas os aracnídeos, além dos túbulos de Malpighi, terão as glândulas coxais. Foi o que a gente mencionou. E as glândulas antenais, ou glândulas verdes, serão encontradas principalmente em crustáceos. Tá certo? E aí, exemplo de cada grupo. Gafanhoto, barata, borboleta, abelha, mosca, grilo e etc. Tá lá no grupo dos insetos, na classe dos insetos, classe insecta. As aranhas, os escorpiões, carrapatos,
ácaros estão no grupo dos aracnídeos. Nos crustáceos, nós temos lagosta, caranguejo, siri, camarão, certo? Já nos quilópodes, a gente tem como exemplo maior a lacraia, tá? A centopeia. E no grupo dos diplópodes a gente tem o piolho de cobra e o emboá, tá? E, bom, no fim das contas, é isso. Essa foi a nossa revisão maravilhosa, delícia, antes da avaliação de vocês. Mais uma vez, o que vocês vão precisar para avaliação no que diz respeito aos artrópodes? Primeiro, vocês vão ter que lembrar muito bem dessa questão das formas de excreção. Por exemplo, se é inseto, sei lá, tem um texto que fala sobre um inseto. Sei lá, fala sobre uma mosca. Se é sobre a mosca, aí eu lembro. Mosca é terrestre. Ela voa, certo, mas ela para na terra. Ela é terrestre. Então, ela tem excreção por tubos de Malpighi. Se tá lá uma centopeia, tubos de Malpighi. É terrestre. Um emboá, tubos de Malpighi. Agora, se eu disser assim, uma aranha. Poxa, a aranha tem túmulo de Malpighi, porque é terrestre, mas também tem glândula o quê? Coxal. Professor, e glândula verde ou glândula antenal? Vai ser de quem? Vai ser de crustáceos. Tá certo? Outro ponto que vocês vão precisar saber, como eu disse a vocês anteriormente, os aparelhos bucais, que a gente mencionou. Mastigador, picador e sugador, lambedor, lambedor, peraí, deixa eu ver. Sugador, lambedor, picador e sugador e mastigador, disse, né? Ou não sei. Acho que eu disse. Enfim, são 4. Eu mencionei na aula. É importante, como eu disse a vocês, analisar essa importância da evolução dos artrópodes. O que tornou os artrópodes tão suscetíveis ao sucesso reprodutivo, ao sucesso evolutivo, melhor dizendo? Principalmente a sua diversidade dada pela sua estrutura corporal, ou seja, o seu exoesqueleto segmentado e resistente, que permite ele estar em vários lugares. A estruturação corporal bem definida, que permite ele estar em ambientes terrestres, aquáticos, enfim, tá? Então, o organismo, o corpo em si. Tem espécies que não voam, tem espécies que não sofrem metamorfose, tem espécies que, sei lá, tem aparelhos bucais diferentes, de acordo com a sua alimentação. Uns são predadores, outros são detritívoros, outros são herbívoros. Então, assim, o que é que caracteriza sucesso evolutivo? A diversidade da estruturação corporal. Então, o exoesqueleto quitinoso deles é que permite esse sucesso reprodutivo. Vocês vão precisar lembrar da divisão corporal. Tem umas 2 ou 3 questões que devem falar sobre isso. Então, por exemplo, insetos, cabeça, tórax e abdômen. Aracnídeos, cefalotórax e abdômen. Os crustáceos, cefalotórax e abdômen. Os quilópodes, cabeça e segmentos, tá? Os diplópodes, cabeça, tórax e segmentos, tá bom? E vocês terão ainda de ficar ligados naquela ideia da classificação também pela forma de respiração, beleza? Então, se a respiração é traqueal, os terrestres. Se ela é fitotraqueal,
aí você lembra que no caso, um aracnídeo. E se ela é branquial, é um artrópode aquático, portanto, é um é um crustáceo, tá certo? Beleza? Vou parar aqui a gravação. Deu 1 hora e 5 minutos.